Olá, está no ar o programa Ponto Final, uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques dessa edição que nós preparamos para você. Os jovens nascidos nas décadas de 80 e 90 e criados à base de computador e web estão acrescentando às suas rotineiras atividades virtuais a procura de um par no mundo real. De acordo com o Par Perfeito, o maior site de relacionamento amoroso do Brasil, com 30 milhões de cadastrados, a participação desse público na rede avança na velocidade da internet e cresceu quase 50% entre 2008 e 2010. Será que as paqueras reais acabaram? Como se namora no mundo virtual? Existem regras? Quais são os riscos? Tudo isso e muito mais agora, no Ponto Final, o programa onde você tem um encontro marcado com a informação e com a opinião de qualidade. E os nossos convidados de hoje são a psicanalista Eveline Miranda e o blogueiro Luciano Zimbrão. E daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final para você. Até já! Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o amor em tempos de internet. Obrigado pela presença de vocês dois aqui no Ponto Final. Vou começar com a doutora Eveline, tá, Zimbrão? Aqui, primeiras damas, como sempre, né? Doutora Eveline, existe amor virtual? É possível haver uma relação, um relacionamento entre duas pessoas exclusivamente pela internet? Pode existir esse sentimento com duas pessoas à distância ali pelo computador? Então, essa é uma questão que assim, é sempre complicado a gente dar uma resposta definitiva, absoluta, né? Dizer que é possível ou que não é possível, né? Existem casos e casos, a história de cada um é muito particular. E assim, a gente quando pensa na questão afetiva, é uma questão sempre muito particular, é sempre uma questão muito singular, né? E tem uma história que diz assim, que nenhum amor é a primeira vista, é sempre a segunda vista. Porque quando a gente se encanta por alguém, alguma coisa dentro da gente, alguma coisa na gente, já tem um dispositivo que é nosso, né, que a gente já está com uma predisposição a isso. Mas a internet, né? ela cria essa predisposição, é possível? Eu não sei se é a internet que cria essa predisposição. Talvez a internet possa viabilizar. E aí a gente pensa em uma série de situações, as pessoas que têm dificuldades, as pessoas que são mais tímidas, né? E de repente ali, num primeiro momento, a pessoa não está precisando se mostrar, né? Ela tá mantendo uma distância, né? E a gente ali, de uma certa maneira, a gente está por conta da fantasia também. Então, na verdade, a gente não pode perder de vista que passa, sobretudo, por uma questão consigo mesmo. Porque na medida em que a fantasia é minha, quando eu fico idealizando alguém, imaginando alguém, ou mesmo quando eu escuto, ou quando alguém está lá teclando alguma coisa para mim, e eu acredito ou não naquilo que está sendo dito, tem a ver com aquilo que eu quero acreditar ou não. Também, acho que tudo sempre passa pela gente, né? Todas as ações que a gente faz nas nossas vidas, ao longo das nossas vidas, tudo tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com a nossa participação nisso, né? Depende mais de quem está teclando ali, quer dizer, quem está querendo, está predisposto a ter essa relação, do que basicamente não importa tanto o meio, não é isso? Sim, agora é claro que a gente sabe que essa questão da internet, ela abre aí para mil discussões, a gente tem a questão aí dos perigos, né, dos enganos, enfim, mas passa por cada sujeito. A gente não vai perder de vista a ingenuidade de uma criança, de um adolescente, né? Nós vamos falar sobre esses riscos até, que isso é uma outra questão que a gente tem que abordar, eu quero abordar aqui no programa. Zimbrão, você como blogueiro, o que você acha desse lance de amor pela internet? Quer dizer, é possível? Já aconteceu contigo, por exemplo, ou não? Você está sempre na internet, né? Vai me dizer que tu nunca levou nenhuma cantada pela internet? Não, a gente está falando de amor, mas de cantada
cantada, né? Porque eu acho que existe uma grande diferença de amor. Sim. Mas o amor nasce às vezes de uma cantada, ou não? Sim, não, eu acho que a internet é favorável assim para aflorar das paixões, entendeu? Mas daí a virar uma coisa séria, aí são um outro passo, né? 500. Na verdade, a internet é a modernidade daqueles bilhetinhos que antigamente tinha nas festas juninas, que você mandava para um para outro. Hoje em dia são novos tempos. Hoje em dia é a internet, são as redes sociais, são os e-mails e tal. Eu acho que é uma tendência natural, só que dentro dos dias de hoje, com a tecnologia, com a modernidade, com tudo isso. Mas tu já levou a cantada para a internet, tu fugiu da pergunta. Já levou a cantada para a internet. Sim, mas não usando essa minha face. Era um alter ego ali. São as ferramentas que o meio nos propicia. Era um cara alto, louro, de olhos azuis. Vale tudo, pô. Os fins justificam os meios. Isso que o Zimbrão está falando é super importante, porque assim, a gente... todas as novas gerações, sempre que alguma coisa vai mudando, as gerações que estão um pouquinho atrás, elas têm um discurso meio nostálgico, né? A gente sempre acredita que na nossa época era diferente. Era diferente em termos, né? A gente não tinha internet, mas é como o Zimbrão está dizendo. A gente tinha o bilhetinho, a gente tinha o telefone, aí depois o celular. Quer dizer, em cada momento, eu acho que se a gente parar para fazer uma retrospectiva, né, da nossa adolescência, né, de como a gente começou a interagir, os pais da gente sempre questionavam um pouco sobre isso. Sem dúvida, né? mas a internet, de uma certa forma, ela ampliou esses horizontes de uma forma absurda, né? Porque antes, por exemplo, o bilhetinho, o telefone, você mandava para quem você estava vendo, né? Para quem você conhecia, para quem você, de uma certa forma, já sabia quem era. Pode ser até que fosse uma relação platônica, né? Para quem está enviando o bilhetinho. Mas a internet hoje, ela criou uma possibilidade. A aproximação das pessoas. Ela globalizou esse tipo de relação, né? Ela permitiu que as pessoas pudessem, inclusive, criar essas fantasias. Até, quer dizer, de um lado, de repente, você pode estar dizendo que é louro, de olhos azuis, de 1,90 m, e do outro lado, tem uma mulher que também está dizendo que é, entendeu, sei lá, Britney Spears, e de repente é uma outra coisa completamente diferente. Geralmente, quando a pessoa diz que é fofinha na internet, é porque ela é muito gorda. Então tem isso. Quando as pessoas estão se conhecendo, geralmente linguagem, né? Elas diminuem seus defeitos e potencializam as suas qualidades. Faz parte dos dias de hoje. As pessoas têm que saber lidar com isso. Agora, sabe o que eu acho interessante? Só um gancho. Que, na verdade, hoje eu tenho percebido que as pessoas que estão se valendo mais desse tipo de aproximação, de romance e tal, através da internet, não são só as pessoas jovens, muito pelo contrário. É verdade. O pessoal mais da terceira idade está buscando esse tipo de... Porque eles percebem que é um meio maravilhoso de se aproximar. Quem se permite, né, ter acesso, né, a esse meio, ter acesso a esse veículo de comunicação, se encanta, se apaixona. Porque você tem realmente uma gama de possibilidades. A gente vê, isso que o Zimbrão está falando mais uma vez, é super pertinente. E eu acho que uma questão também que também a gente não pode perder de vista, sempre ao longo da existência da humanidade, sempre se fez o bom uso e o mau uso das coisas. Né? A internet ela pode ser um veículo maravilhoso. É uma ferramenta, né? Pode ser uma ferramenta incrível. E é interessante que a gente falando dessa questão das fantasias, das invenções, das coisas que se diz na internet e tal, mas isso também já acontecia. A tal da história da cartinha anônima, do admirador secreto, não tinha essa massa que tem hoje, não tinha esse volume que tem hoje, mas acontecia. E não tinha essa coisa assim randômica, aleatória, que hoje em dia você pode entrar uma pessoa que você nunca viu falando com outra. Sim. Enfim, pessoas que nunca se encontraram. Antigamente, pelo menos, tinha que ter alguém que pelo menos soubesse, conhecesse de vista a outra para surgir o interesse. Agora não, você pode se encontrar com uma outra pessoa de forma totalmente aleatória e daí começar um relacionamento, né? Então, tem certas coisas que a internet revolucionou completamente. Bom, nosso tempo nesse bloco já terminou. No próximo bloco,
Eu queria saber de vocês, né, algumas regrinhas, aí, algumas dicas, como é que a pessoa deve fazer para evitar se expor demais na internet. Hoje em dia a gente está na era da superexposição. As pessoas parece que estão abrindo as suas próprias vidas na internet como se fossem aí livros, né? Colocando fotos e imagens de qualquer jeito. Quais são as regras? Será que existem essas regras? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já! Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o amor em tempos de internet. Trevelin, a internet ela pode criar relacionamentos, mas ela também pode acabar com o relacionamento. Quer dizer, aquela coisa de... o casal está ali, a mulher está deitada na cama, de repente ela percebe que está vendo televisão sozinha e há horas o marido está lá na internet. Ou vice-versa, né? Pode acontecer também, né, dos dois lados. Isso pode acabar com o relacionamento? Pode. Como outras coisas podem acabar com o relacionamento, né? Quer dizer, porque algo não vai bem, né? E assim, a relação na internet, ela tem a ver com aquilo que a gente falou no início, né? A gente mexe muito com as fantasias, com algo que não é concreto, com algo que não é real. O meu casamento, que eu tô casada há 5, há 10, há 15, há 20 anos, ele tem uma rotina, ele tem um dia a dia. Nem sempre é tão divertido. Nem sempre é tão, né, tão glamuroso, nem sempre é tão romântico, né? A gente tem o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, e às vezes eu posso ser invadido, eu posso me permitir a isso, né? A entrar nesse mundinho fantasioso para fugir dessa realidade. Mas de uma certa forma, para eu também estar querendo fugir dessa realidade é porque algo não vai muito bem. Pode ser que algo já não vá muito bem. Você sabe que há um tempo atrás, aliás, a gente ainda ouve isso, é muito comum, por exemplo, a gente ouvir dizer que analista acaba com casamento. Eu não sei se você já ouviu falar disso, ou se você já ouviu falar disso, Zimbrão, mas assim, é muito comum. Ah, fulano foi fazer terapia, fulano foi fazer análise, um tempo depois se separou. Então, a análise foi feita, análise e terapia foram feitas para acabar com o casamento. Mas se o sujeito foi fazer análise, enfim, foi fazer terapia e o casamento acabou indo para o espaço, é porque algo já não ia bem, né? Então, às vezes, a internet, de uma outra maneira, também pode ter a ver com isso. É porque a internet, eu digo o seguinte, é aquela coisa, a internet ela abre um mundo ali de tentações para a pessoa. Então, de certa forma, ela potencializa o que já pode acontecer do problema que já está rolando num relacionamento. Eu tô assim, eu não estou negando ou afirmando nada categoricamente. Eu estou tentando pensar essas possibilidades, mas eu sempre acredito que tenha algo que venha antecedendo, né? A internet, enfim. É aquilo que, inclusive, você falou num bloco anterior, quer dizer, a internet é um instrumento, como é que ela vai ser usada? Como ela vai ser usada tem a ver com cada um, né? Agora, assim, você já deve ter ouvido falar muita história de internet que separou o casal aqui em Teresópolis. Aqui, então, que talvez essa monotonia do relacionamento seja ainda maior, porque não tem quase nada para se fazer, talvez, né? Acaba que, de repente, as pessoas... usam a internet para abrir esse leque de opções aí. Você já ouviu falar muito assim de gente que se separou? Eu não vejo assim a internet como ferramenta assim que faça ruir um casamento. Destruidor de casamento. Acho que na verdade, na atualidade, um dia desse eu estava lendo, o número de separações, né, o índice é maior do que o número de casamentos. Eu acho que o relacionamento humano é complicado. Sim. E hoje em dia torna-se complicado numa realidade onde existe a internet. A internet é mais um fator, mas não um fator determinante na separação dos casais. Não é que seja um fator determinante, eu concordo com o que vocês estão falando, mas a questão é justamente ela tá ali para abrir ainda mais se antes existia ali uma fissurazinha no relacionamento, de repente ela está ali para tornar aquilo, transformar aquilo numa grande porque ela fenda. Aproxima as pessoas. Então torna o relacionamento humano mais fácil de acontecer. Se você está num relacionamento em casa que não
não está conversando, não está rolando mais com a sua esposa, e de repente você encontra uma amiga que começa a rolar ali pela internet, por que não um encontro olho a olho? Então acaba ruindo mesmo, mas eu acho que parte exatamente da questão humana e não da questão tecnológica. Ela só serve para aproximar as pessoas. A gente pensar nessa questão humana, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano se deu como ser humano, quer dizer, essa dificuldade com o outro, de lidar com a diferença, essa dificuldade da comunicação, do entendimento entre o que eu estou dizendo e o que você está entendendo, vai a larga distância, e isso é assim desde que o mundo é mundo. Né? Então a internet ela vem como mais um ponto. Antes não tinha internet, né? Aí o cara estava lá casado, ou a mulher casada, numa situação, lá no trabalho, o marido é super grosso, aí tem um cara que começa a ser gentil, ou então o cara tem uma mulher que não dá muita atenção, aí aquela moça começa a dar uma atenção, e isso pode virar um monte de coisas. Agora, hoje o acesso é outro. A gente tem mais acesso, mais possibilidades. É isso que eu estou dizendo, o mundo de tentações é maior. Mas não é isso que é determinante. A internet também pode aproximar, ela também pode trazer benefícios. Pode ser que sim. Agora, como é que se evita que a internet tenha essa interferência toda, por exemplo, no relacionamento de um casal? O casal pode estabelecer regras, assim, olha, não pode levar o laptop para a cama, ou você só pode... É possível fazer isso? Qual é a dica que você dá para que os casais evitem se separar por conta do relacionamento que já de repente já tem problemas, mas que está sendo ali, esse problema está sendo potencializado pela internet? Acho que é usar o bom senso. Eu acho que assim, a gente precisa ter bom senso. Todo mundo usa, né? Mas tudo tem um limite. Né? A mesma coisa você pensar assim, você tira lá um domingão para ficar com o seu marido ou com o seu namorado, o cara vai passar o dia inteiro assistindo futebol. Né? Ou então você abre mão de estar com o seu marido porque você não abre mão da novela. O Zimbro já deu um risinho porque ele já deve... A carapuça está servindo. Eu imaginei isso, que ele... Eu almoço na frente do computador, eu janto na frente do computador, eu viro à noite na frente Então a mulher não reclama, não? Então a mulher não reclama, não? São ossos do ofício, não, mas do trabalho. Exatamente, você tem a justificativa que o teu ganha-pão vem dali, né? Então ali tem mas um álibi, assim, né? A gente sempre tem que usar o bom senso, né? A gente sempre tem que... Tá vendo aí, irmão? Porque você... A pessoa que está com você, quer dizer, inclusive em relação aos filhos, em relação... É terrível você, por exemplo, você está numa roda de amigos, aí de repente tem alguém que você está conversando, tem alguém que está com um laptop na tua frente... A gente se marcou de se encontrar e ao invés da gente conversar, fica alguém ali em frente ao monitor. Então a gente precisa usar o bom senso. Agora, a gente não pode perder também de vista que a internet, ela viabiliza, como outros males, enfim, como outras questões, as compulsões. Tem gente que faz daquilo ali um vício mesmo, não consegue viver sem aquilo, como o cara que não consegue sair da academia. Não existe mais nada, não existe ninguém, existe academia. Ou existe o tá comprando, ou existe o tá bebendo. Tudo é menor do que isso. Né? Ainda não criaram nenhum grupo nos moldes do AA, do Alcoólicos Anônimos, para viciados em internet anônimo, não. Que daqui a pouco provavelmente isso vai ser necessário. A gente ouve falar, existem umas histórias aí que a gente ouve falar. Você sabe que em casa eu tenho 2 computadores, um é de reserva exatamente porque se um me deixar na mão, eu tenho outro, eu não vivo sem internet, eu me enquadro exatamente nesse tipo de gente aí que beira uma doença. Não me causa mal, muito pelo contrário, né? Mas existe... Não, essa questão da gente ser escravo da tecnologia é uma coisa que hoje... Não, e tudo tem a ver com como é que isso interfere na nossa vida. Lógico. Eu posso usar a internet direto, porque eu trabalho com isso, enfim... Né? Mas isso não está interferindo na minha vida, nas minhas relações. Eu não estou abrindo mão de... eu não vou fazer um passeio porque eu não quero deixar de ver o que está acontecendo hoje no Facebook. Eu vou deixar de ir ao almoço em família ou de estar com os amigos porque eu não posso deixar de saber das últimas fofocas do Facebook. Meu Deus. Mas é aquela coisa... Mas aí quando é que a pessoa vai saber se chegou ao limite? É quando ela
aquilo, ela já não está mais feliz com aquilo? Eu acho que quando isso começa a causar sofrimento, né? Isso aí, essa é a grande questão. É quando você vai se isolando, né? A gente, quando uma coisa é uma pessoa que bebe socialmente, uma coisa é uma pessoa que vive em função disso. Qualquer compulsão, ela tem essa configuração, ela tem essa característica, né? De você não... Você se repete, é uma repetição incessante, né? Então, acho que quando a internet, quando o computador, né, ele toma essa dimensão, é a mesma coisa. A pessoa que não consegue sair da frente da televisão, ela não faz mais nada, ela não tem uma vida social, ela não interage com o outro, porque ela está ali ligada na televisão o tempo todo. Então, aquilo que é para ser uma coisa que é fonte de prazer, a internet hoje é um super instrumento de trabalho e tal, a gente tem que estar conectado. Sim, eu estou conectada o tempo todo também, mas tudo tem que ter um limite. A gente tem que ver como é que a nossa vida anda e como é que isso está interferindo. E aí aquela regra básica da vida que serve para tudo, que é a questão do bom senso. Bom é o que você falou, sempre. que serve. Talvez seja o único dogma da vida que é insubstituível, que é ter bom senso em todas as situações. Nosso tempo nesse bloco já estourou bastante. No nosso próximo e último bloco, quero falar com vocês sobre a questão do sexo virtual. Até que ponto o relacionamento ele pode avançar sem se tornar real, sem aquilo ali se concretizar? Existe sexo virtual? É sobre isso que nós vamos falar no próximo e último bloco do programa Ponto Final. Até já! Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o amor em tempos de internet. Doutora Eveline, sexo pela internet é uma coisa normal ou é coisa de maluco? Olha, essa sua pergunta ela não é fácil de ser respondida. É por isso que eu estou fazendo. Não é nem um pouco fácil. Mais uma vez, sem querer me repetindo... Depende do bom senso de cada um. Depende do bom senso. Da mesma forma, né, que o ser humano, que cada um de nós pode ter uma relação consigo mesma, né, enfim, conhecer o seu corpo, né, enfim, ter as suas fantasias e aí embarcar numa viagem muito particular, talvez a internet possa ser também um veículo para viabilizar isso. Agora, quando isso se torna uma coisa única, né, o sujeito só se relaciona dessa maneira, aí a gente começa a ficar preocupado. Aí já pode ser uma patologia. A questão, a gente sempre vai ter que estar se perguntando, mas como isso está sendo usado? Como isso está sendo feito? Né? Eu estou fazendo uma coisa que está sendo legal para mim, está bacana, mas eu não estou me expondo, eu não estou me colocando em risco. Né? Porque também se colocar em risco pode ser muito prazeroso e a gente não pode perder isso de vista. O ser humano é uma caixa preta, né? Sabe? Existem os seus mistérios, as suas particularidades e o mundo das fantasias é um imenso terreno para isso aí, né? Então, assim, a gente não pode deixar de pensar nessa questão, né? De como é que o sujeito também se coloca diante disso, quanto isso para ele, o quanto tem um gozo nisso aí, desse perigo. Gozo tem muito. Pois é, não exatamente assim, né, que eu estou falando, mas né, como é que no sentido mais erudito. Pois é, mas... Aproveitando essa deixa... Deixa eu falar uma coisa aqui também. O bom do sexo na internet, eu vejo o lado positivo do sexo na internet, é que os vírus, no máximo, vão... destruir o computador. Dá um problema no teu HD, enfim. Mas assim, eu acho que tudo é possível, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ter um discurso moralista, né? Não ficar assim, ai meu Deus, que coisa feia. A gente não está aqui para isso. Vai pro inferno. Não se trata disso, mas se trata do quanto isso está interferindo na minha vida. Se o sexo, para mim, a única possibilidade de sexo é virtual, tem alguma coisa errada. Né? Porque eu não me relaciono, eu não troco, não tem outro, não existe uma implicação. Né? Porque quando a gente se relaciona com alguém,
tem que ter uma implicação, tem um investimento no outro, né? Tem um investimento seu no outro. O Zimbrão já né? pensou ali, mas eu fiz um investimento, eu comprei um laptop, último tipo, com eu duas tenho devolução da coisa que eu lembro da época de Cassino Chacrinha ainda, que a gente só tinha o Cassino Chacrinha Chacretes, né? Hoje em dia evoluiu. Hoje... Você foi fundo, hein? Você foi no túnel do tempo mesmo. Agora, ô Zimbrão, internet, na tua opinião, virou território livre para sacanagem? Virou um espaço democrático, né? Cada um... Existem os grupos, as pessoas vão se agrupando de acordo com os assuntos que se interessam. E tem as pessoas que buscam sacanagem. E no Brasil, nossa senhora, como é que tem gente aqui interessada em sacanagem? Então é um terreno extremamente frutífero, né? A internet aqui no Brasil. Você, no teu programa, você já explorou essa questão do sexo, inclusive abordando essa questão do sexo virtual. O que mais te espantou quando você fez esse programa? Não, cara, não me espanta, assim, eu vejo com naturalidade. Eu acho que não tem porquê a gente tem que conviver com isso, tem que entender a realidade e conviver com ela. A gente estava falando aqui em off, o que eu acho que falta é a questão da legislação, do controle da internet, não no sentido da censura, que a gente tem que ter um cuidado com isso, mas eu acho que faltam ferramentas para evitar, por exemplo, a propagação da pedofilia. Isso é um ponto importante. Até porque precisa haver regra, e aí nesse ponto, mesmo os pais não tendo aquela prática, aquela experiência que as novas gerações têm em relação à internet, é preciso que haja uma orientação, não é, doutora Evelina? Como é que os pais podem fazer para evitar que os filhos sejam vítimas de um tarado pela internet? Tá ligado, né, Rolf? Porque assim, a gente não pode... porque assim, a gente escuta muito, tem um discurso assim dos extremos, né? Ou aquele pai, aquela mãe que são muito castradores, que o filho não pode nada, o filho não pode entrar na rede. Ou então aquele, com meu filho não vai acontecer, eu confio plenamente na educação que eu dei para ele, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Ninguém conhece ninguém plenamente, inclusive os pais não conhecem os filhos plenamente. Né? A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A gente sabe alguma coisa, mas a gente nunca sabe todas as coisas. Então acho que o importante é estar ligado, é estar dialogando, é estar trocando, né? Estar falando sobre. Mas o estar ligado inclui, por exemplo, ficar vigiando e controlando cada passo que a criança ou o jovem dá na internet? Botar algum programa de segurança, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que quando a gente fala de criança e tal, até uma determinada idade, eu acho que talvez um programa de segurança pode ser legítimo, pode ser razoável. Aqui ninguém está propondo invasão de privacidade, eu acho que também não se trata disso. Mas, mais uma vez, se trata do bom senso. Uma criança é a mesma coisa. Você é um filho seu de 12, 13 anos, você permite algumas coisas, porque você permite chegar perto de um fogão. Você não vai deixar uma criança de 5 anos acender um fogão. Isso aí pode dar um problema sério. Então, a gente pode pensar um pouquinho que a internet pode ser esse fogão. Tem que ter bom senso. Sabe, você pode chegar perto, você se aproxima, você vê, em algum momento você pode usar, mas você tem que estar ligado. Eu acho assim, a internet revolucionou a informação no mundo e os pais têm que acompanhar essa evolução e preparar os seus filhos para isso. Não adianta ficar com preguiça, né? Quer dizer, censurar não é o caminho. Até um certo ponto, até uma certa idade, está certo. Sim. Um programinha para... Mas com 10 anos de idade, a molecada já vai para uma lan house, já vai na sua escola, já vai no seu celular e vai acessar, não tem essa. Então tem que preparar com informação essas crianças, para que elas possam lidar com o lado ruim da internet. Acho que o grande barato é isso, é você trocar ideia, você está falando sobre... Mas para isso, você também precisa estar conectado. O que você vai falar de internet para o seu filho? Sem você que conhecer cuidados você vai ter se você não conhece? Se você não sabe como funciona, aí fica bem complicado. E aí tem essa questão da exclusão cibernética aí, porque assim, tem muitas pessoas que realmente não têm condição de ter acesso, né? A gente sabe que a realidade é essa. Estamos falando aqui de classe média, né? A classe média, daí para cima, talvez a classe C emergente agora ainda consiga, mas o resto da população, a maioria da população brasileira ainda não
tem acesso a isso. Para a gente encerrar, que o nosso tempo já acabou, uma pergunta para os dois. Até onde você acha que vocês acham que esse lance de amor pela internet vai chegar? Qual é o futuro disso? O futuro é o relacionamento total pela internet, as pessoas vão deixar de ter paquera real, todo mundo vai se conectar, os relacionamentos só vão rolar pela internet, porque a gente vê aí, pela questão daquele site Par Perfeito, né? O número de pessoas que estão se cadastrando vem aumentando, né, em proporção geométrica a cada ano. Quer dizer, o futuro é o futuro do relacionamento virtual, o relacionamento real, ou pelo menos o início do relacionamento vai acabar? O que vocês acham? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que a internet vai ser um veículo que vai crescer cada vez mais em relação a isso. Mas não tem jeito. Tem uma coisa, né? Por mais que a gente esteja vivendo esses amores em tempos de internet, essas relações em tempos de internet, mas a gente precisa do outro, né? O ser humano, ele só se constitui ser humano a partir de um outro ser humano. Isso é uma regrinha básica, né? É o outro ser humano que legitima a existência dele. Exatamente. Se eu bebezinha, eu for lá para uma selva, se for criada por um gorila, por um lobo, enfim, essas coisas que a gente vê em filme, ouve falar, enfim, né? Eu não vou ter uma referência humana para me constituir como tal, né? Então, assim, não tem como o ser humano se isolar completamente, se fechar em quatro paredes e todas as suas relações, elas só vão se configurar a partir desse mundinho virtual. Pode crescer muito, pode aumentar muito, isso pode tomar dimensões que a gente não tem como mensurar. Aliás, quando você pergunta assim, qual é o futuro da internet, é a mesma coisa que perguntar qual é o futuro da humanidade. A gente não sabe, é um grande mistério, né? Mas eu acho que enquanto estivermos aqui, né, enquanto fizermos parte desse planeta, enquanto o homem existir como tal, ele vai precisar do outro. O olho no olho ainda é essencial, né? Essencial. Insubstituível. Mesmo que seja o olho no olho, via Skype, via MSN? Não dá conta. Precisa do bafo. Bom, então, pelo menos no que vocês estão dizendo, a humanidade estará salva ainda desse fim apocalíptico, cibernético, que a internet, pelo menos nesse momento, desenha para todos, né? Porque parece que a coisa caminha para isso, né? Mas que bom que vocês têm essa visão otimista. Até porque não dá para fazer filho ainda por USB. Pois né? Pelo cartão de memória, não rola. Mas daqui a pouco pode ser que alguém, né, justamente né, pensando nessa demanda, né, possa criar alguma coisa nesse sentido. Não dá ideia. Você, como fã de ficção científica, sabe, né, que celular foi uma ideia lançada no Jornada nas Estrelas. As portas automáticas também. Então, a ficção, primeiro, ela observa a necessidade para depois, né, a ciência reproduzir aquilo. Você acaba de lançar uma ideia, Zimbrão. Quem sabe você não será o pai da reprodução. Não, mas eu sou defensor do modo arcaico. O corpo a corpo, ele sempre terá o seu lugar. Troca de fluidos, né? Sempre terá o seu lugar. Olha, mas cuidado que sempre tem os gênios aí, tem aí Sejamos modernos sem perder o romantismo, não é isso? Isso aí. Sem perder a ternura, Hamas. Né? Foi poético agora, isso é verdade. É o nosso Che Zimbrão Guevara. Bom, obrigado pela participação de vocês. Nosso tempo já estourou. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da psicanalista Eveline Miranda, do blogueiro Luciano Zimbrão. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa Ponto Final. As ideias que vocês trocaram aqui, os esclarecimentos que vocês deram foram muito importantes nesse assunto, que é um assunto que eu acho que ninguém jamais vai conseguir dominar, né? Amor em tempos de internet. O que será que vai acontecer, né? Espero que você tenha gostado de mais essa edição do programa Ponto Final. Lembrando que você também pode assistir a todos os programas produzidos pela Forpress Comunicações pela internet, no nosso portal ou, se preferir, direto no nosso canal no YouTube. A gente se vê na próxima edição do Ponto Final. Até lá!